Na Neves Transportes, há mais de 15 anos, garantimos eficiência e segurança no transporte e logística para o setor farmacêutico e de saúde. Com uma frota moderna, rastreamento via satélite e soluções personalizadas, atendemos todo o Brasil com rapidez e precisão. Contamos com certificação da Anvisa e diversas outras, assegurando qualidade e conformidade em cada entrega. Neves Transportes, conectando qualidade e confiança ao seu negócio. Olá, sejam Olá, sejam bem-vindos a bem-vindos a mais um mais um episódio do episódio Não do Não Pode Pode Vacilar. Vacilar. E E hoje, hoje, Carol, Carol, o dia o dia promete, hein? promete, hein? Essa Essa gravação gravação promete. promete. Mas antes Mas de antes de dizer dizer quem estará conosco hoje, eu quero eu falar quero sobre falar os sobre nossos os nossos patrocinadores. patrocinadores. O nosso O muito nosso muito obrigada para obrigada todos para os todos os patrocinadores que estão nos apoiando sempre. E mais uma vez, então, Criarte VIP, que patrocina o nosso episódio de hoje com uma caneca maravilhosa. Pena que a nossa convidada hoje está distante, ela não vai poder estar aqui conosco para o brinde, mas também quero agradecer a Copenhague, Parada Pinto 344. Nossa, hoje a gente está aqui gravando num friozinho, um chocolate quente, da Cope, vai tudo de bom. E também Neves Transportes e Logística. Nosso muito obrigada pelo apoio que vocês vêm nos dando durante todo esse período. Carol, você conta para todo mundo que está lá em casa quem é a nossa convidada de hoje? Isso mesmo, sim. E é um presente para nós estar com essa convidada hoje aqui. Ela abriu um espaço na agenda dela, porque ela é mãe de 3 crianças. E isso a gente sabe que não é fácil. Um já dá trabalho, imagina 2? 3. Conciliar a você dinâmica. tem você já sabe que é difícil. Eu 2 e ela 3, é tipo missão impossível. E aí eu vou apresentar elas falando o nome dela, que é a Júlia Murdoch. Ela morou no Texas e agora está de volta no Rio de Janeiro, a terra maravilhosa, e está aqui conosco online hoje, não está presencial, está online, para brilhantar ainda mais esse episódio. Ela iniciou no Instagram porque ela percebeu, quando eu fui formar a apresentação dela, eu fui lá no Instagram olhar os vídeos dela e um vídeo me chamou muita atenção, que era quem era ela. E ela falava exatamente isso, eu até anotei aqui, que ela começou no Instagram porque ela viu uma questão muito negativa do maternar. Então, todo mundo falava coisas muito negativas da maternidade. E isso começou a afetar ela também. E aí, Deus tocou no coração dela e ela falou exatamente isso, fazendo refletir sobre o que essa criança será no futuro. E se a gente souber o que aquela criança que está na nossa frente será no futuro, nossa, gente, a gente para de pensar na louça suja, na sala suja e olha para aquela criança com muito mais dinâmica. E ela ficou conhecida também por um filme que com certeza vocês assistiram, tá num streaming muito famoso, que é o Fé para o Impossível, que é a história da família dela. Ela vai contar aqui pra gente. Já agradecemos, a Cibele agradeceu você no offline aqui, mas te agradecemos aqui na frente de todo mundo por estar aqui conosco contando a sua história. Seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, é um prazer enorme estar com vocês. É muito, muito legal assim participar pelo online também, né? E eu tô muito feliz de poder desfrutar de tudo que Deus tem me dado a oportunidade de viver, né? Então é um prazer enorme. Ai, que delícia, Júlia. Eu quero agradecer muito. Eu estava contando para a Júlia, antes da gente começar a gravação, que quem me apresentou foi minha filha. Um dia a Alicia chegou em casa aos prantos. Mãe, você precisa assistir o filme de uma família. Mãe, que é uma família tão guerreira. A Alicia me trouxe vários adjetivos para a sua família, Júlia. E é mesmo. E depois, quando eu fui assistir, eu falei: Alicia, você tem toda a razão. E a gente precisa conhecer mais essa família. Entramos em contato com a Júlia e ela prontamente, claro, vai ser um prazer falar um pouquinho sobre o meu maternar e o quanto essa família, que é tão guerreira, traz forças e inspirações para que eu transforme hoje a educação dos meus filhos. E a gente estava conversando também um pouquinho. A gente vai conversar muito mais, Júlia.
Ô, Júlia, tava falando pra você antes da gente entrar aqui no online, que meu marido sempre perguntava por que você assiste filme baseado em histórias reais, né? Porque a gente se coloca na pele da outra pessoa, né? O que ela viveu, né? Nossa, será que se eu tivesse nessa situação, eu teria passado por isso como eles passaram, né? É interessante isso, né? Realmente. Eu amo também ver filme de histórias reais, né? E quando fizeram o filme da nossa família foi muito chocante ver. E confesso que assim, a primeira vez que eu vi, eu fiquei olhando assim, isso não aconteceu. Isso aconteceu. Isso não era verdade, isso era verdade. Então, assim, a emoção veio só depois da terceira vez que eu assisti, né? Mas assim, faz o quê? 13 anos que aconteceu? Acho que é uns 13 anos. Então faz bastante tempo, né? Então todo esse tempo a gente já digeriu todas as emoções, né? Sobre o que aconteceu, e agora a gente tá vendo as emoções de outras pessoas, e que tá sendo muito fortalecedor também, né? De ver que o pessoal tá realmente gostando e que tá fortalecendo a fé de outras pessoas. E isso é muito bom, muito gostoso de ver. Ai, que delícia, Julia. E a gente divide o nosso episódio de hoje em blocos. E o pequeno bloco, mas com grandes assuntos, começa agora. Bloco 1, Raízes e Memórias. E nós sabemos que todas as nossas memórias estão ali enraizadas. Muitas a gente traz e outras a gente vai deixando no caminho. E a gente quer saber, Julia, quais são as principais lembranças que você tem dos seus pais na sua infância? Vamos começar ali, nas suas raízes. Infâncias. Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito de conversar sobre minha infância é que... Bom, eu nasci nos Estados Unidos, né? Mas eu vim pra cá, eu tinha 4 anos de idade. Então eu não lembro de nada na minha época nos Estados Unidos, quando eu era criança, bebê, criança. Não lembro. As minhas primeiras memórias foram aqui no Rio. E a gente morava numa fazenda, num sítio muito grande, galinha, cobra, coelho, passarinho, cachorro, a beça. E minha mãe sempre nos criou muito raiz, muito raiz. A gente era muito independente, mas assim, muito independente. A gente fazia tudo. E ela amava ver a gente florescer na nossa criatividade. A gente era 4 crianças muito criativos. Todo mundo assim, bem pertinho em idade, 2 anos de distância. Então assim, e quando a gente foi crescendo, mudamos para uma casa menor e que não tinha quase nada assim de quintal, e foi uma mudança muito grande, mas isso expandiu a nossa vida social. Então eu e o Maica, a gente andava muito de bicicleta pelo bairro, e assim, na época não tinha asfalto no bairro, tinha só asfalto assim na rua principal, que era a Estrada da Ilha, né? A gente morava em Guaratiba. E a gente fez muitas conexões, e assim, toda semana a gente ia ou na trilha fazer assim, rampa com bicicleta, ou a gente ia pra cachoeira, tudo sozinho, né? Eu e o Mike e os nossos amigos, assim, 14 anos. Mas foi muito legal a minha infância aqui no Rio. Assim, é uma coisa rara que as crianças não vivem mais isso, né? É raro ter esse tipo de independência. A gente E fala... às vezes não é preocupante, às vezes, né? O mundo mudou um pouquinho. Eu entendo isso, mas eu não troco minha infância por nada. Eu não vivi isso que você viveu, acho que a Si viveu mais, né, Si? Você quer dizer o quê, Carolina? Não, porque... Você tá vendo? Júlia tá chamando a gente de velha. Não, mas na verdade eu gostaria de ter vivido, porque eu acho que as crianças tinham mais liberdade, e hoje eu vejo que o quanto isso pro meu filho, que tem 3, praticamente da idade de 2 dos seus aí, quanto a gente tem receio, às vezes, de deixar eles saírem para ser livres por conta da segurança, muitos medos, né? O maternar já traz medos comuns, mas hoje em dia a gente se preocupa com muitas coisas, né? A mais. Sim.
Isso porque vocês não estão com os 18, viu, gente? O meu filho tem 18 anos, Júlia. Eu sempre comento lá na escola que ele trabalhava, né? Ele estudava na mesma escola em que eu trabalho. Imagina, tava chovendo, eu falava, não, a mamãe leva no coberto. E o primeiro dia da faculdade ele foi de ônibus, ele se perdeu no ônibus, pegou o ônibus errado, né? E a gente fala, é uma pena que hoje em dia a gente tem tantos receios que a gente acaba privando. E foi engraçado que enquanto ele estava perdido, a gente ligava para ele, ele falava assim, não, mãe, eu tô aqui no ônibus perdido. Eu falava, então não pega no celular, guarda o celular. Uma coisa muito mãe, né? Ô, Júlia, isso que você trouxe para nós também traz em relação aos valores que você adquiriu nessa infância, né? Se você puder falar um pouquinho dos valores que você percebeu lá na infância e você traz até hoje para sua vida com seus filhos, quais seriam? Você elencaria alguns para nós? Eu tenho uma que veio assim logo na minha cabeça, que foi a gente não cresceu com muitas regras. Meus pais não faziam muitas regras pra gente. Em vez de regras, eles colocavam expectativas, né? E eu até tenho um vídeo sobre isso na minha página, que fala sobre expectativas versus limites. E uma das coisas que ajuda na autonomia da criança é a criança ter essa independência de fazer escolhas certas e erradas, né? E o jeito que quando a gente educa os nossos filhos desde pequenininho é que a gente ensina o caminho certo, mas deixa também eles escolherem e a escolha que eles fizerem, se for errado, eles vão ter uma disciplina de acordo com essa ação. E se for certo, também vai ter uma consequência no lado certo, né? Então, mas essa escolha de decisão, de não fazer essas escolhas para eles, traz muita independência e traz a pessoa ser muito responsável, né? Uma das coisas que eu faço com meus filhos, que eu vejo muitos pais não fazendo, é que desde pequenininho eu sempre... eu sou contra pegar a criança e fazer a criança fazer o que você quer, né? Eu gosto, por exemplo, o Asher, ele tem 1 ano. E agora ele tá na fase de pegar as coisas no lixo e jogar no chão, abrir todas as gavetas, tirar toda a roupa, né? E então, em vez de pegar ele e tirar ele do lixo, eu falo com ele, eu uso minhas palavras. Asher, não pode. E se ele continuar pegando, aí tem uma consequência. Mas geralmente, depois da primeira vez de entender que não pode, ele não vai fazer mais. Talvez faça no dia seguinte uma vez até ele aprender. Mas eu tô dando autonomia para ele entender que não é para fazer isso e que mamãe não vai pegar você e tirar. Você tem que fazer a decisão. E ele tem 1 ano e dá certo. E eu fiz isso com todos os meus filhos. E hoje eles são muito responsáveis e independentes. Foi o mesmo jeito que meus pais fizeram com a gente. E assim, posso falar horas sobre esse assunto, mas quando a gente era... Eu fiz 17 anos e eu fui para os Estados Unidos sozinha, né? Eu falava inglês, obviamente, eu sou americana, mas eu não cresci nos Estados Unidos. Eu não sei, eu não conhecia muito bem a cultura. Eu não tinha amigos americanos. Então, assim, foi um pouco cego. Eu fui pra lá um pouco cego, né? Cega. E depois de 1 ano, meu pai comprou um apartamento lá e mandou o Micah. E a gente morou no apartamento só eu e ele sozinho. Ele tinha 16. E aí no dia seguinte ele mandou a minha irmã, que aí na época ela tinha 15. E aí no ano seguinte ele mandou o Ethan, que tinha 14. Então assim, mas a estrutura da família... para poder fazer essas decisões, a gente tinha muita responsabilidade porque a gente cresceu com essa independência. E graças a Deus nenhum de nós afastamos de Deus. Todo mundo servia na igreja, todo mundo, assim, obviamente a gente fazia escolhas erradas algumas vezes, mas não aquelas escolhas de mudar a trajetória da vida, entendeu? Então, eu gosto muito de independência. E a gente estava falando sobre a presença dos seus pais
que a gente está falando de raízes, na construção. E é lógico que a gente não conhece toda a vivência da sua família, e o que eu trago é um recorte do que eu vi no filme. E a presença do seu pai sendo ali um alicerce para todos vocês, trazendo muito essa questão da fé, da união de vocês, de estarem todos juntos. Aquilo é de um valor inestimável, né? Então, quando a gente fala de valores e princípios, então a fé, a união, o amor, eu acho que são princípios que foram passados para vocês desde muito pequenos. E às vezes, quando a gente passa por um problema, como o que vocês vivenciaram, ele só se fortalece. Foi isso mesmo, Julia? Exatamente isso. A gente sempre confiou muito nos meus pais. É, né? Eu um outro vídeo que fala sobre crédito com os filhos. E eu acredito que isso é a base da confiança com os nossos pais, porque quanto mais crédito eles têm, quanto mais eles conseguem influenciar as nossas decisões, as nossas atitudes, a nossa vida. E meu pai sempre estabeleceu um crédito muito forte pra gente. Então, quando a gente foi passar por tudo que a gente passou com minha mãe, a gente nenhuma vez questionou meu pai, né? Claro que no filme fala que a gente, né, tem aquelas coisas de adolescente e tal, mas na vida real a gente era muito respeitoso porque a nossa base emocional veio dele, entendeu? Porque a gente tinha assim as nossas emoções, mas a gente confiava tanto no meu pai que quando meu pai falava que Deus vai fazer um milagre ou que as coisas vão cooperar para o bem, a gente simplesmente acreditou, né? E foi uma coisa, pode ser que foi inocente, um pensamento inocente, que a gente ainda era criança, essa base na emoção do meu pai foi muito interessante e agregou muito na nossa vida naquela época. E Ajudou a gente a não cair assim num pânico. sim. Foi isso mesmo. E qual, assim, tem uma cena ou algum gesto, não só nesse período que vocês passaram por essa situação, mas na sua infância que você lembra até hoje, assim, se você fechar os olhos, você consegue ver de alguma situação em que seu pai te fez mais forte, sua mãe te fez mais forte? Eu acho que sim, meu pai. Deixa eu pensar. Quando a gente estava passando por tudo, né, com minha mãe, eu via meu pai, desculpa, às vezes chorando, né? E eu via ele fraco. Ele tinha dias que ele ficava muito fraco. E a gente sentia essa dor através dele, mas de ver ele entender que não parava ali nessa dor, e isso fortaleceu a nossa fé também, tipo, sim, as coisas estão parecendo muito difíceis, a gente não tá vendo saída no natural, mas a gente sabe que Deus opera tudo do jeito que Ele ordena e é da nossa responsabilidade no, entrar nesse pensamento, né, de fé. E isso fortaleceu a gente, né? Isso é muito bacana trazer, porque tudo que você falou para nós, muitas vezes a gente quer esconder das crianças ou dos adolescentes as coisas que acontecem. E a nossa vulnerabilidade, a nossa O fragilidade. choro, principalmente, acho que de um homem, né, vindo ali, nossa, o homem não chora, né? A gente tem esse Antes preconceito desse na episódio, sociedade. eu quase nunca via ele chorar. Ele era muito forte, assim, né? Mas essa situação mexeu realmente com ele, né? Foi uma situação
ele sempre foi muito estável, né? Meu pai nunca entrou em pânico, nunca vi meu pai entrar em pânico, nunca. Nem quando minha mãe estava no hospital. Ele sempre manteve essa estabilidade. Eu sei que você está acompanhando esse episódio e não quer perder nada, mas daremos uma pausa para um recado muito importante. Escuta só. Este episódio do Não Pode Vacilar tem o apoio da Neves Transportes. A gente sabe que criar os filhos de forma consciente envolve tempo, presença e a construção de memórias que ficam para sempre. E muitas vezes, para que isso aconteça, é preciso que a vida prática esteja organizada e funcionando muito bem. A Neves é uma empresa com presença nacional e especializada em entregas rápidas, transportes de medicamentos, motofrete e soluções logísticas sob medida para empresas que precisam de agilidade, confiança e parceria real no seu dia a dia. De pequenas lojas a grandes operações, a Neves cuida dos caminhos para que tudo chegue onde precisa no tempo certo. Vamos agora para o nosso bloco número 2. O que eu repito, o que eu transformo. Júlia, vamos ver, hein? Crescer também é escolher. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai escolhendo o que nós queremos manter na educação dos nossos filhos e o que nós queremos ressignificar. É isso, não dá só para ser o papagaio de pirata, até porque a gente não consegue, a sociedade hoje é outra. E esse é um dos maiores desafios do nosso maternar consciente. E a gente tem uma pergunta para você, é isso, Carol? Conta para a Júlia e fala para a Júlia. Isso mesmo, sim. E a gente queria saber, porque isso que a gente trouxe é em relação até a nós aqui. Que a gente fala muito, Júlia, aqui no nosso podcast, que tem os nossos pais fizeram o melhor por nós. Eles tinham um conhecimento ali, eles fizeram. Hoje a gente tem muito conhecimento, né? Ali à nossa mão, né? Tudo que a gente quer vem para nós. E qual foi o ensinamento que os seus pais fizeram com você que você fez questão de passar para os seus filhos? De repetir. Sim, de repetir. Meus pais, essa coisa de independência, eu falo muito sobre isso, bato muito forte sobre independência e autonomia. Minha mãe era uma super mãe. Ela veio pro Brasil sem falar nada de português. Ela tava assim, a Caroline, ela era recém-nascida, tinha 3 meses quando eles vieram pra cá. E minha mãe com os 3 filhos pequenininhos, eu tinha 4, o Mike tinha 2 e a Carol tinha 3 meses. Ela veio pra cá sem falar português, não tinha celular, não tinha GPS, não tinha nada. E ela simplesmente chegou aqui, meu pai falou assim, vou começar uma escola, eu vou começar minha igreja e bora lá. E ela assim, abraçou tudo. E assim, hoje, eu olhando pra isso, eu fico assim, caramba, porque para eu entrando no ministério, eu faço assim, aos poucos. Eu dou o curso de Educação dos Filhos que a gente dá na igreja. A gente acabou de ter, a gente faz a célula, né? Que a gente agora tá tomando um tempo sem fazer, mas daqui a pouco a gente volta de novo. Então, assim, mas começar uma igreja não é uma coisa, tipo de fazer no final de semana. Né? E assim, junto com começando uma escola, tipo, isso é loucura. E eu fico pensando, caramba, como que ela conseguiu ser mãe presente, deixar a gente fazer tudo que era bom para a criança fazer, aula de natação, futebol, música, tudo isso, e ao mesmo tempo começar uma igreja e tudo sem falar português. Nunca vou entender isso. Corajosa. Então, para mim, eu vejo isso e eu falo assim, poxa, ela conseguiu fazer isso tudo, então eu também consigo fazer coisas difíceis, né? Então, assim, eu abracei isso na minha maternidade, que fazer coisas difíceis vão compensar no futuro, né? E o que você viveu e que você pensa dessa maneira? Eu jamais vou fazer isso com os meus filhos. Eu acho que
eu acho que eles começaram, eles entraram muito no ministério, eram muito presentes. E uma coisa que eu escolhi fazer agora nessa estação é ser um pouco mais presente com meus filhos, porque o mundo simplesmente mudou. Como vocês falaram, a sociedade mudou muito. E naquela época não tinha tanta influência de fora maldosa como é hoje. Então, assim, uma coisa que eu decidi fazer nessa temporada é realmente formar um alicerce forte para meus filhos antes de mandarem para a escola. E a nossa escola é tremenda, a gente tem a Legacy, né? E a Legacy é totalmente evangélico. E assim, eu sou muito presente na escola também, eu vejo tudo que estão fazendo. Então, assim, é uma escola tremenda, muito boa. Mas mesmo assim, tem a sociedade por fora. E as crianças que vão lá, a gente não tem muita escolha, né? Então, é uma coisa que eu decidi fazer e meus pais fizeram diferente. E foi bom pra gente. E eu acredito que para os meus filhos vai ser beneficial fazer diferente. Isso mesmo. E você lida com esses julgamentos, porque maternidade tem muitos julgamentos. Acho que até um perfil no seu Instagram, você decidiu começar por conta desses desafios negativos, né, que te trouxeram, é isso mesmo? Eu acho que pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu acho que toda cidade é diferente. Eu vejo que quando eu vou para Bauru visitar a família do meu marido e tal, a perspectiva é completamente diferente também de maternidade, mas ao mesmo tempo tem traços de negativismo. Hoje eu vi um vídeo muito triste falando sobre uma mulher estava debochando de uma outra mulher que tá no quarto filho, ela tá grávida pelo quarto filho, e como ela falou que isso estraga o corpo da mulher, que não tem responsabilidade ter filho assim, tão nova. E a mulher casada, tem a vida dela, também é influencer, e ela tá super feliz com a vida dela, e o pessoal, essa moça falando no vídeo que ela é abusada, um monte de coisa, nada a ver. E eu fico muito triste de ouvir isso, porque como que uma bênção que Deus criou agora tá sendo traduzido para ser uma coisa, Ruim, né? uma farda, um peso, né? Para mim isso é muito triste, e eu acho que realmente entristece o coração de Deus toda vez que a gente reclama como a maternidade é pesado e tudo. Eu acho que Deus fica um pouco triste, porque ele não criou para ser assim. Ele criou para ser um aprendizado, sim. Ele criou para a gente crescer através dessa experiência, mas ele não criou para a gente ter receio de ser mãe ou sentir sobrecarga. Eu acho que sobrecarga não é uma coisa que Deus apoia. Então, assim, tem muitas coisas que hoje em dia eu vejo que precisam de ajustes, né? Ajustes práticos, e eu tento fazer isso na minha página. A internet trouxe muitas coisas boas, mas às vezes para as mães que se influenciam muito por essas questões da maternidade, é ruim, porque aí acaba fazendo com o seu filho algo que prejudique ou que nem queria fazer aquilo, mas está na onda de todo mundo. Então, você trazer esse conteúdo é muito importante, porque você disse também que cresceu depois do filme, após as pessoas saberem da sua história, e aí estão conhecendo você como uma mãe ali de tudo que você passou na sua infância. Isso é essencial, e é por isso que acho que combina com o nosso propósito também, que o conteúdo de qualidade seja disseminado aí por vários e vários países, né? Ô, Júlia, você falou da sua escola, você falou da igreja. Conta um pouquinho para os nossos seguidores depois acompanharem aí, conhecerem mais os propósitos de vocês. Começamos a Legacy School em 2017 ou 18, eu acho que 18, logo antes da epidemia, né? E no começo não foi fácil, não foi nada fácil. Meu pai quase desistiu, assim, na primeira escola, que foi em Campo Grande.
aqui no Rio. Mas muita luta de política também. Então, assim, mas deu certo, Deus abriu todas as portas e depois da primeira escola tudo ficou mais fácil. E agora nós temos quase 60 franquias da Legacy por volta do Brasil, não só no Rio. E a Legacy é uma escola intercultural, não, é bilíngue, né? Tem algumas aulas em inglês, mas a gente traz essa cultura, mais a cultura americana. A gente tem equipes que vêm dos Estados Unidos e fazem acampamentos com as crianças, a gente chama de KFN, que é um acampamento que a gente faz uma vez por ano. É muito legal. Mas é uma escola que realmente tem propósito, né? Não é simplesmente uma empresa. Realmente foi uma direção que Deus deu ao meu pai. Meu pai sempre quis abrir a escola e ele abriu a escola que eu estudei, que era uma escola internacional. Mas Deus deu uma direção específica para os brasileiros, né? Essas crianças brasileiras. Então, e a gente está vendo uma diferença enorme nas crianças que estudam lá, no relacionamento que eles têm com Deus todo dia. Toda semana tem chapel, né, que é o nosso culto de crianças. E como está sendo beneficial ver as crianças, essa explosão de crianças que têm uma paixão por Deus, né? Eu falo que hoje é de suma importância a gente trazer uma questão espiritual, né, Júlia? Seja ela de qual religião for. Eu falo, mas a criança tem que ter em algo que ela crê, que ela acredite, que ela se fortaleça, porque é tão primordial. Hoje eu vejo no meu adolescente, né, ele trazendo alguns princípios que, lógico, são meus também, e que a escola que eu decidi que ele ficasse também vem ali fortalecer. E o quanto é maravilhoso ver hoje um adolescente se deparar com bebidas e drogas e dizer, não, isso não faz bem para mim, porque eu sou do esporte, porque eu acredito em Deus. E eu falo assim, eu até me emociono, porque é fundamental. Se os pais soubessem o quanto ter essa espiritualidade na formação dos filhos vai colaborar para que eles cresçam mais fortalecidos em uma fé, seja ela qual a família acreditar. A base de moralidade é o nosso relacionamento com Deus, né? Nosso trabalho como pais e mães é mostrar esse relacionamento com Deus, né? Praticar esse relacionamento com Deus para que eles vejam como as nossas ações não são somente nós que as nossas decisões refletem Deus. Então, quando a gente escolhe fazer uma coisa que não agrada a Deus, a gente não está somente mostrando o caminho errado para os nossos filhos, mas a gente também está entristecendo Jesus. Deixa eu contar um caos da minha família. Esse é recente, Julia. Nem sei se ele vai ficar bravo, porque eu nem pedi para ele, pra ver se eu podia contar aqui. Eu tenho adolescente, eu sempre falo, eu posso contar esse caso lá no podcast? Mas meu filho Enzo foi tirar habilitação. E ele estava com muito receio, porque a Carol já sabe que eu contei para elas. Ele estava com muito receio, porque todos os amigos estavam reprovando. E ele, mãe, eu tô nervoso, o que eu faço? Eu falei, filho, agora reza. Né? Pede para Deus, porque você fez tudo que estava ao seu alcance. Então pede para que Deus acalme o seu coração, para que você fique bem. Né? E assim ele foi, Júlia. Depois ele contou pra gente. Ele falava assim, mãe, eu rezei para ir. Eu rezei a hora que eu estava lá. Eu rezei quando eu saí do carro. E a hora que eu saí do carro, mãe, eu agradeci porque eu passei sem nenhuma falta. Ele estava super feliz. E aí ele foi pedir o Uber, Júlia. E adivinha o nome do motorista? Jesus. Júlia, a hora que ele contou pra gente, ele, mãe, isso é bizarro, olha o nome do motorista. Aí eu falei assim, tá vendo? Então se você tinha alguma dúvida que ele estava ao seu lado,
não tenha mais, porque realmente ele estava. Nossa, que lindo. Foi lindo, né? Eu falei assim, a gente vai ter que contar pra eternidade. E vamos agora para o terceiro bloco, o maternar de hoje. Deu aquele frio na Esse barriga? da polêmica. Da polêmica, isso mesmo. E o maternar consciente, ele nasce justamente desse encontro entre um passado e um presente. Do que a gente viveu, do que a gente quer viver. Entre aquilo que herdamos e aquilo que nós acreditamos e acolhemos para construir com os nossos filhos. É isso, Carol? Tá bom. Júlia, e pensando nisso, você acredita, quando você se tornou mãe, você entendeu melhor os seus pais, o que eles fizeram por você na infância? Com certeza. Eu acho que quando a gente se torna mãe, tem uma parte do nosso cérebro que é ativado, né? Que a gente nunca tinha percebido antes. Tem decisões que a gente faz que, nossa, como que eu fui fazer essa decisão? Isso não era uma coisa que eu faria 5 anos atrás, 1 ano atrás. Quem sou eu? A gente muda basicamente por completo, né? E eu acho que é assim que Deus formulou a maternidade, né? Pra gente pegar uma experiência, aprender com a experiência e fazer melhor, né? Então eu entendo muito bem o que meus pais, o que estava passando um pouquinho na cabeça dos meus pais quando a gente era pequeno, por que não deixaram fazer certas coisas, né? Ou por que ensinaram a gente a fazer coisas do jeito que eles faziam, né? Hoje eu entendo muito melhor, muito melhor. Ô, Si, eu vou só comentar uma coisa. Meus pais, Júlia, meu pai principalmente, ele sempre falava assim pra mim: você é a Carol, você não é fulano de tal. Você não vai fazer isso, você é a Carol. E hoje eu entendo plenamente, porque eu falo a mesma coisa pra Joaquim. Mesma coisa. Eu falo, gente, eu ficava brava com meu pai, às vezes não me deixava em certos lugares, mas estava me protegendo, acho, de algo maior. Ele só não sabia me explicar do que era. Ele me deixava pensar, e aí eu ficava brava. Hoje eu já explico melhor para ele saber o que eu penso para ele, né? Ô, Júlia, a gente está falando aqui sobre os pais, né? O que a gente pensa dos pais e como você gostaria que os seus filhos lembrassem da mãe, Júlia. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Eu estava falando com uma senhora mais velhinha e ela estava falando, nossa, meus filhos eram pequenos era muito difícil, eu fazia aquilo, eu levava eles para lá sozinha, e eu só fiquei com dó, porque como que é triste, né, envelhecer e só lembrar desses momentos, né, os momentos difíceis, com dor, né, e eu fico pensando, eu não quero ser assim, eu quero crescer, né, ser uma senhora, ser vovó e lembrar os momentos que formaram, que eram, assim, os anos mais prazerosas da minha vida. Essa viagem de maternidade é muito lindo, mas a gente precisa formular a nossa perspectiva pro positivo, porque realmente é muito fácil a gente reclamar. É muito fácil a gente pegar uma coisa que não deu certo, coisas que são difíceis e levar isso para frente, né? É mais difícil a gente olhar isso e falar, realmente, hoje foi um dia difícil, mas amanhã é um novo dia e vai ser tremendo e maravilhoso, e levar isso para o futuro. Então é isso que eu quero. Eu quero que meus filhos, quando eles crescerem, eu quero que eles pensam de mim como uma mãe que realmente foi fiel a essa estação, que fez tudo nessa estação com excelência e não com preguiça, né? Preguiça sempre foi uma coisa que eu lutei, desde pequena. E essa estação, eu falo que não tem espaço para preguiça. Então eu quero que meus filhos cresçam e vejam que que eu não fui uma mãe preguiçosa, que eu fiz tudo com excelência para o bem-estar deles, para o futuro deles, né? E é isso.
Que lindo. Olha, eu só Que lindo. E continuando nesse olhar, no olhar lá para frente, começa o quarto bloco olhando para frente. E aí eu vou pensar que, como todo caminho do maternar, ele também fala-se sobre futuro. E aqui a gente está falando como que eles vão me ver lá na frente. E a gente vai encerrar esse bloco olhando à distância. De que maneira, Carol? Se você pudesse deixar uma única lição para os seus filhos, Júlia, qual que você deixaria? O que você queria que eles lembrassem e passassem para os filhos deles também? Difícil, hein? Porque a Júlia falou tanta coisa boa. É, uma só. Eu fico até emocionada com essa pergunta, porque eu quero muito que eles. Desculpa, eu fico. Eu também já tô chorando, Júlia. Deus criou eles para ser. Porque eu acho que o maior erro dessa geração é não entender quem Deus fez eles para serem, né? Não perceber o chamado que Deus tem na vida de cada um, porque cada um tem um chamado muito específico e muito diferente e muito único. E até perceber isso, a nossa insegurança de pessoa vai falar mais alto. E eu não quero que meus filhos cresçam não atingindo esse potencial que Deus criou eles para ser. Na nossa igreja a gente fala muito sobre atingir o potencial que Deus te fez para fazer, o propósito que Deus fez que Deus criou para atingir. E é o meu maior sonho de ver os meus filhos assim voando naquilo que Deus projetou para a vida deles. Então isso, como pai e mãe, a gente pega um pouquinho do que Deus fez os nossos filhos para serem, mas esse chamado é uma coisa que eles florescem com o relacionamento deles com Deus. E é muito lindo quando a gente consegue ver isso. Nossa, que lindo. Ô, Júlia, e pensando, né, neste legado, em toda essa preocupação que você tem, como que você traz para o seu dia a dia a palavra de Deus, para que eles possam perceber e crescer, tentando buscar e seguir o propósito que Deus fez para eles? É uma pergunta meio complexa, porque eu acho que cada família tem um jeito diferente de fazer, né? Mas eu acho que na nossa família, claro, quando eu coloco eles para dormir, a gente faz uma oração, lê a Bíblia, mas eu acho que isso é um pouco, é muito bom, mas não é o mais importante. Eu acho que o mais importante é a nossa dos pais, o relacionamento dos pais com Deus. E através disso, isso influencia os filhos também. Quando eu vim aqui para o Brasil como adulto, eu tinha o Zion, que tinha 3 anos, e a Dallas tinha 4 meses. E meu marido ficou nos Estados Unidos, porque ele estava terminando alguns documentos para ele virar cidadã lá, e ele não podia morar aqui. Então a gente ficou 8 meses separado. Foi horrível. Nossa. Mas eu, assim, tentando manobrar todas as demandas sozinha e tal, uma das coisas que me tocou muito foi ir à igreja. E como foi difícil fazer isso. Chegando na igreja, eu acho que eu não consegui prestar atenção em nenhuma palavra, nenhuma pregação. Raramente eu conseguia participar do louvor, mas fazendo esse sacrifício de ir, agora eu estou vendo os frutos disso, porque as pessoas estão me vendo e vejam, nossa, seria muito mais fácil você ficar em casa com os filhos e assistir online. E realmente seria muito melhor, muito mais fácil. Mas essa dedicação
de ir à igreja e mostrar para os meus filhos como é importante ir e fazer coisas difíceis e como isso vai beneficiar a nossa vida no futuro, é essencial. E as pessoas, muitos dos meus amigos me falam, hoje, depois de 3 anos, falam pra mim, nossa, Júlia, como essa estação, você falou tanto comigo, eu não tinha que nem falar nada. Eu via você chegando aqui. Eu fazia aula de educação dos filhos naquela época sozinha com eles. E as pessoas vejam isso, eles, nossa, as pessoas estavam falando pra mim, isso me fez querer me esforçar um pouco mais nessa área. E é muito bom esse tipo de esforço, esse tipo de sacrifício realmente compensa e vale a pena. É aquilo, né? Vale muito mais o que eles veem do que o que a gente fala. Exatamente. Ô, Júlia, a gente tem aqui no final do nosso podcast, que tá quase acabando. Júlia, você é aquela entrevistada que a gente quer ser amiga, sabe? Quando você vier para São Paulo, você vem tomar um café com a gente na Copenhague? É só me chamar, eu vou. Um papo bom. A Júlia já abriu a câmera, eu falei, Júlia, como você é linda! Sabe? Mas eu acho que é mais do que linda, acho que você transborda uma aura cheia de luz. Acho que foi isso também, Júlia. E a gente traz aqui uma caixa de perguntas corajosas. No presencial, a pessoa iria sortear algumas perguntas. A gente tem aqui algumas perguntas, mas você vai escolher um número de 1 a 5 para a gente fazer uma pergunta. Vamos lá, Júlia, escolhe o número de 1 a 5. Duas, né, Sil? É 2. Vamos começar com a Carol, então. Vamos lá, faz uma aí. Escolhe o número, Júlia. Número 3. 3? 3, é de 1 a 5. Tá. O que você tem medo de repetir com os seus filhos, mesmo sem querer? Fala de novo? O que você tem medo, algum comportamento que você tem medo de repetir com os seus filhos, sem você querer? Tipo, ai, fiz isso. Com certeza é gritar. Eu sou péssima. Sou péssima. Eu não sou perfeita em muitas coisas e uma delas é o domínio próprio. Autorregulação, né, Júlia? Um dos meus medos é dos meus filhos aprenderem a como ser assim, sem eu querer que eles copiassem isso. Infelizmente. Boa resposta. Boa. Que é o que todas temos medo mesmo. Mais uma, Júlia, mais um número. 4. Qual foi o momento em que você percebeu que os seus pais eram humanos e não heróis? Foi depois de ter filhos. Porque tem algumas coisas, né, que a gente conversou também, que nossos pais erram muito. Eles erram muito. E quando a gente é adolescente, a gente tem raiva disso. Ai, meu pai fez isso aqui comigo e tal. Mas aí quando a gente vira adulto, a gente entende a ter graça. A gente aprende a ter graça nesses errinhos que eles fizeram. Então, assim, quando eu virei, sei lá, 21, 22 anos, assim que eu me formei, falei assim, realmente, assim, meus pais erraram, mas eu amo eles. E eu vou errar com meus filhos também. E, assim, tomara que eles percebam que eu também sou humana um pouco antes do que, né? Você percebeu os seus pais. Pra poder ter graça, né? Ô, Júlia, a gente tá encerrando. A gente quer agradecer imensamente, mas antes disso, a gente quer que você conte para as pessoas que estão assistindo onde elas podem te encontrar, onde elas podem ver esses vídeos e seguir te acompanhando. Sim, podem me seguir no Gringa Mommy, GRINAGMOMMY. Mommy é em inglês para mãe, né? Se alguém não sabe. Mas, e às vezes eu faço podcast com meu pai e o nome do podcast é Fala Líder, que tá no YouTube, no canal da nossa igreja, Elan Church. Que delícia, Júlia. Mais uma vez, o meu e o nosso, e de todo mundo que está assistindo, obrigada. Obrigada por abrir as portas da sua casa, literalmente,
por abrir o seu coração, por abrir as suas memórias, por abrir o seu futuro e compartilhar conosco. Foi de uma generosidade imensa e a gente quer muito te agradecer. Obrigada a vocês, é um prazer imenso estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco. Eu fico muito feliz de ter conhecido vocês também. Eu super aceito esse convite de café quando eu estiver em São Paulo. E quando vocês estiverem no Rio, é só me chamar. Mas combinado. Obrigada, Júlia, obrigada. É isso, Carol? É isso mesmo, sim. Eu quero agradecer, então, mais uma vez os nossos patrocinadores, Criarte VIP. Muito obrigada pela nossa caneca. Carol, vamos fazer um brinde? Vamos. Júlia, sinta-se brindada com a nossa, ó. Ô, Júlia, sabe o que eu pensei? A Júlia, a gente pode enviar para o Rio de Janeiro, Júlia. Podemos, Júlia. Depois você compartilha, depois se você fala puder, com a o seu endereço. tá bom. Aí a gente faz. E aí a gente encaminha para você a nossa caneca, um brinde, uma lembrança do nosso podcast e um mimo da Criarte VIP, que é o nosso patrocinador. Quero agradecer também Copenhague, Parada Pinto, 344, que está só aguardando, então, a visita da Júlia aqui em São Paulo para que a gente possa tomar um café, experimentar as sobremesas. E também... Ai, será que o Neves entrega? Neves Logística. Não, o dele é só... Ah, conta para quem tá lá em casa, o que ele faz, A Neves, ela cuida da indústria farmacêutica. Então, por exemplo, eles transportam muitas coisas para hospitais, para também empresas de farmácia. E também, se você quiser enviar para alguém ou para algum outro estado, eles também fazem essa solução para você. Gente, nossos patrocinadores arrasam, arrasam. E a gente vai falar muito mais sobre eles, porque eles são parceiros. E assim como os nossos patrocinadores, como a Júlia, o nosso muito obrigada para você que estava aí acompanhando conosco todo esse episódio, que com certeza se encantou e que eu tenho certeza que vai ver o filme. Gente, como é o nome do filme mesmo, Cá? Fé para o Impossível. Exatamente. Então, procurem, assistam, porque vocês vão conhecer um pouquinho mais dessa história de superação da vida da Júlia e uma história de fé. É isso mesmo. Acompanhe. E por que a gente vai parando aqui, né, Carol? Com certeza. Mas lembrando que na educação dos seus filhos não pode vacilar.